Fala, galera! Há uns 30 anos, para encontrar a resposta para uma pergunta, você precisava pegar uma enciclopédia pesada e procurar o item necessário no índice. Bem, na maioria dos casos, era preciso ir até uma biblioteca, onde era necessário pesquisar em todos os arquivos. Agora, faça uma estimativa de quantas pesquisas você faz por dia. E se a resposta para cada uma delas não aparecesse na sua tela em alguns segundos, mas fosse o resultado de um trabalho meticuloso? Com certeza saberíamos muito menos fatos interessantes. Mas hoje você não precisa nem usar o Google. Nós faremos tudo por você. Yeah. There you go. Neste vídeo, você descobrirá toda a verdade sobre mitos conhecidos e verá com outros olhos as coisas com as quais está acostumado há muito tempo. Vamos lá! Os oceanos são habitados por milhares de criaturas diferentes, com características e propriedades únicas, mas esse cara aqui provavelmente se destaca mais que os outros. Estamos falando das enguias elétricas, que, aliás, não tem nada a ver com as enguias comuns. Este peixe só pode ser encontrado em algumas partes do rio Amazonas, na América do Sul. Ele pode ter uns 2,5 metros de comprimento e seu peso é de 20 quilos. Impressionante, certo? Mas, obviamente, a principal característica da enguia elétrica não é o seu tamanho, e nem mesmo o fato de que ela consegue respirar o ar atmosférico, ao contrário da maioria dos outros animais da sua espécie. Sua singularidade são seus órgãos elétricos, é claro. Mas será que as descargas de eletricidade produzidas por ela são sempre mortais? E será que encontrar uma enguia dessas significa morte certa para uma pessoa? Já vamos descobrir. Há alguns anos, cientistas da Universidade Vanderbilt, nos Estados Unidos, estudaram detalhadamente o misterioso peixe e fizeram uma descoberta interessante. Ele tem 3 níveis de impactos elétricos que pode escolher dependendo da situação. O primeiro e também mais inofensivo nível consiste em uma série de pulsos de baixa tensão que as enguias usam para fins de navegação. Isso porque esse peixe possui eletroreceptores especiais que permitem detectar distorções do campo elétrico. O segundo nível consiste em uns 2 ou 3 pulsos de alta tensão com duração de alguns milissegundos. A enguia elétrica o usa ao caçar presas escondidas nas proximidades. Graças às descargas leves, a vítima não morre. Seus músculos, porém, começam a se contrair e a enguia pode detectá-la, graças a seu sistema de localização elétrica. E, por último, o terceiro e mais perigoso nível consiste em muitas descargas de alta tensão. O número delas pode chegar a 400 por segundo. Esse impacto paralisa praticamente qualquer animal a uma distância de até 3 metros. E sim, incluindo humanos. No entanto, o risco de um contato com uma enguia elétrica depende de muitos fatores. Em primeiro lugar, do tamanho do peixe. Em segundo lugar, das circunstâncias. O impacto na superfície da água é mais forte do que embaixo dela. E em terceiro e último lugar, do grau de ameaça que o predador está sentindo. Além disso, uma enguia também pode ferir gravemente com sua mordida. Foi o que aconteceu com um mergulhador chamado Matt Butcher, alguns anos atrás. Um dia ele fez um mergulho bem corriqueiro, interagindo com enguias que conhecia há um bom tempo. No momento em que o cara puxou uma guloseima de uma bolsa, o peixe disparou em sua direção e mordeu seu dedo. Como resultado, ele precisou fazer um transplante com um dedo do pé. Se você tem a mania de estalar os dedos, você definitivamente precisa ouvir isso. É bastante provável que, durante toda a sua vida, seus parentes assustaram você, dizendo que essa pequena brincadeira pode acabar mal. Falaram que, daqui uns 20 anos, seus dedos ficarão insuportavelmente doloridos e a artrite afetará sua mão inteira. Será que é verdade? Vamos colocar os pingos nos is. Você provavelmente já deve ter ouvido falar de um evento chamado Prêmio Ig Nobel, uma paródia do prêmio de pesquisa mais prestigiado do mundo. Todos os anos, nesse evento alternativo, são concedidos prêmios àqueles que realizaram os estudos mais inusitados e espirituosos. Em 2009, um dos premiados do Ig Nobel foi um homem de 83 anos que, durante 60 anos, estalou os dedos da mão esquerda. Para garantir a seriedade do experimento, com a outra mão, ele não fez nada disso. O resultado foi inesperado. Não foi diagnosticada artrite nos ossos de nenhuma das mãos. Mas, claro, nem tudo é perfeito. Alguns cientistas avisam que esse hábito pode, no entanto, levar a algumas outras consequências, como inchaço dos tecidos, uma falta de firmeza nas mãos e danos aos ligamentos. Outros afirmam que estalar os dedos
dedos só é perigoso quando a mão já está inchada e dolorida. A propósito, você sabe de onde vem esse som estranho ao estalar os dedos? Na verdade, esse não é o barulho dos ossos estalando, como muitas pessoas pensam. O que acontece é que o espaço entre as extremidades das falanges é preenchido com um fluido especial. Quando você estica a articulação, a pressão interna diminui rapidamente e o gás dissolvido no líquido forma bolhas. São elas que produzem esse som que muitas pessoas acham tão desagradável. Pense sobre estes números. Todos os anos, a humanidade produz mais de 300 milhões de toneladas de plástico, sendo que a metade de tudo isso é usada apenas uma vez. Além disso, cada pedaço desse polímero leva séculos para se decompor. Que nós precisamos parar de consumir esse material o mais rápido possível já está claro há muito tempo. Mas se as sacolas comuns podem ser substituídas por sacolas de papel e os canudinhos podem ser feitos de bambu, o que fazer com as garrafas de plástico? Afinal, ainda não encontraram alternativas para elas. Bem, talvez os recipientes de vidro, mas eles são muito mais caros, pesam mais e são menos convenientes para o uso na vida cotidiana. Na verdade, a alternativa ideal para as garrafas de plástico já foi encontrada. Você simplesmente não sabia. Um dia, um time de uma startup de Londres se perguntou: e se as garrafas fossem comestíveis? Então, o problema do lixo desapareceria por si só. Eles decidiram procurar ideias no mundo da culinária e se depararam com a técnica da esferificação, usada, por exemplo, na produção de imitações de caviar. Foi assim que foi desenvolvida a embalagem alternativa do futuro, que pode livrar o mundo dos recipientes de plástico para sempre. Ela se chama OHO e consiste em esferas fofinhas que podem ser consumidas sem causar danos à saúde. Mas você também pode jogá-las fora sem se preocupar. Afinal, a embalagem se decompõe muito rapidamente e não deixa vestígios. Nessas bolas é possível armazenar também molhos para pizza e batatas fritas. A startup já fez experimentos com eles que deram certo. Como isso é possível? Para criar a membrana, é usada uma combinação de algas castanhas e cloreto de cálcio, inventada por Rodrigo Garcia Gonzalez, um dos cofundadores da startup. O processo de produção dessas esferas comestíveis é o seguinte: primeiro, a água é congelada e, em seguida, a mistura já é preparada aplicada ao gelo sólido. Depois disso, o gelo se transforma naturalmente em água, sem alterar a forma e o tamanho da bola. A garrafa do futuro pode ter absolutamente qualquer volume. Para beber seu conteúdo, basta morder a membrana e depois comê-la ou jogá-la fora. Mas por que as prateleiras de nossas lojas ainda não estão cheias dessas esferas comestíveis? O que acontece é que os criadores da startup ainda precisam resolver vários problemas. O primeiro é a fragilidade da embalagem em seu transporte. O segundo é o armazenamento do produto, pois ele se decompõe rapidamente e, consequentemente, estraga. E o terceiro é a sua esterilização. Achamos que é possível fazer perguntas sobre a vida no espaço infinitamente, mas descobrir tudo só indo até a Estação Espacial Internacional. Aqui vai uma pergunta difícil. O que acontece se você torcer um pano molhado em gravidade zero? E aí, desiste? Então vamos pedir a ajuda do astronauta canadense Chris Hadfield, que ficou famoso em todo o mundo por sua emocionante interpretação de um hit do David Bowie no espaço. Em um de seus vídeos, ele faz um pano com um disco prensado e depois o molha cuidadosamente com água potável de uma embalagem especial. Então, Chris começa a torcer o pano e... você acha que a água se transforma em gotas que voam pela nave espacial? Nada disso. A água sai do pano, mas ela não sai voando para nenhum lugar. Ela envolve o pedaço de tecido e as mãos de Chris, como se fosse uma gelatina ou um gel transparente. Bem, já que estamos falando do espaço, veja o que acontece com essas gotas de água se você adicionar um pouco de tinta nelas. As esferas flutuando em gravidade zero se iluminam com cores fantásticas, como se fossem planetas estranhos que, talvez, ainda descobriremos. O que acontece se você soltar objetos de pesos completamente diferentes no vácuo? Em teoria, eles devem cair com a mesma velocidade. Mas e se pegarmos uma pena e uma bola de boliche? Será que mesmo assim dá certo? Não sabemos se você já fez essa pergunta, mas agora com certeza deseja saber a resposta. Para esse experimento, o físico britânico Brian Cox foi para o distante estado de Ohio, nos Estados Unidos. É lá que está localizada a maior câmara de testes da NASA, onde são recriadas as condições de vácuo. O volume de espaço é de um pouco menos de 23 metros cúbicos. Neste vídeo, Cox primeiro joga uma pena e uma bola de boliche em condições normais. E depois, em um ambiente sem ar. Do ponto de vista das leis da física, o resultado foi óbvio, mas isso não faz com que ele não seja completamente hipnotizante. Aqui temos outra charada para você. Em muitos filmes sobre navegação, vemos o capitão do navio realizar oficialmente o casamento entre seus marinheiros. Uma cena dessas foi até gravada para a famosa saga Piratas do Caribe.
Mas será que os comandantes de navios realmente têm esses poderes ou tudo isso é apenas uma invenção romântica dos cineastas? Infelizmente, isso não passa de um mito. A exceção são apenas os padres ordenados, dos quais bem poucos são capitães. Mas em alguns lugares, como Romênia, Bermuda e Japão, todos os comandantes navais realmente têm esse direito, independentemente do seu status religioso. Mas não se apressem em planejar um casamento a bordo de um navio de um desses países. Essa é uma possibilidade que se aplica somente aos cidadãos dessas nações. Você sabe a que temperatura o papel queima? Bem, se você leu Ray Bradbury, sabe com certeza. Isso mesmo, a 451 graus Fahrenheit, ou 232 graus Celsius. Agora, adivinhe a que temperatura um ovo de galinha cozinha. Geralmente se considera que a proteína começa a cozinhar a cerca de 62 graus e a gema a 68 graus. Mas isso quer dizer que podemos usar papel no lugar de uma frigideira para fazer um omelete e dará certo? Sim, correto. É isso mesmo. Vale ressaltar que a temperatura do fogão neste experimento atinge uma temperatura crítica, o que poderia causar um incêndio no jornal. Mas durante o cozimento, o ovo absorve parte do calor. Então, o papel simplesmente não pega fogo. Você provavelmente já ouviu centenas de vezes que a Coca-Cola da garrafa de vidro tem um sabor melhor, ou talvez você mesmo pense assim. Isso não é apenas uma ilusão do nosso cérebro. A ciência já provou que isso é realmente verdade. Afinal, os recipientes de vidro não permitem a passagem do ar e não afetam o sabor do produto, enquanto o plástico ou o metal podem fazer essas coisas. Surge a pergunta, será que os talheres que usamos afetam o sabor dos alimentos? Você não vai acreditar, mas a resposta é sim. E a questão não é apenas o material a partir do qual esses talheres são feitos. Tudo pode influenciar as sensações no nosso paladar. O tamanho, o peso, a forma e até a cor da colher ou do garfo que usamos para comer. Pelo menos, essas foram as conclusões feitas por uma equipe de pesquisadores da Universidade de Oxford. Esses são os surpreendentes resultados de um experimento do qual participaram mais de 100 estudantes. As pessoas acham que o queijo parece mais salgado se for consumido com uma faca e não com um garfo. Já o iogurte é mais saboroso se for consumido com uma colher branca. A razão disso é que nosso cérebro cria uma impressão de comida antes mesmo dela ir para a boca. Além disso, o prato usado pode afetar bastante o apetite. Está cientificamente comprovado que as pessoas tendem a comer menos se servidas em um pequeno prato. Agora, alguns restaurantes vão querer usar os resultados desses estudos para atraírem novos clientes para seus estabelecimentos. Quase toda pessoa que gosta de comida saudável lhe dirá que as frutas e legumes frescos são melhores e mais saudáveis do que os congelados. Isso é óbvio, certo? Uma coisa é um vegetal aromático diretamente da feira. Outra coisa é uma massa derretida de um freezer. Bem, não se apresse em tirar conclusões. As coisas não são bem assim. Na verdade, de acordo com alguns nutricionistas, o congelamento, além de não estragar os alimentos, pode conservar neles mais vitaminas e minerais do que aqueles que ficam alguns dias na prateleira da geladeira. Por exemplo, a maioria dos vegetais perde 80% da vitamina C 3 dias após a colheita. Durante esse período, nem é questão de você não ter tempo para comê-los. Eles podem nem ter chegado ao seu supermercado favorito ainda. O congelamento é outra coisa, especialmente o congelamento com choque térmico. Ele é utilizado pelos fabricantes nas primeiras horas após a coleta, preservando a quantidade máxima de nutrientes nos produtos. Mas existem algumas nuances. Por exemplo, o congelamento preserva perfeitamente a carne vermelha, mas o frango e o peru não devem ser congelados por muito tempo. Eles têm muita água, o que faz com que o congelamento afete a textura e o sabor desses produtos. Peixes e frutos do mar, se congelados rapidamente, também ficam bem preservados a baixas temperaturas, exceto talvez as lulas, que costumam se transformar em uma borracha. Além disso, os especialistas não recomendam o congelamento da maioria das ervas e produtos lácteos, além de vegetais aquosos como abobrinha e cebola. Hoje em dia, as modificações genéticas já fazem parte da nossa realidade. Normalmente ouvimos falar delas no contexto da produção de alimentos, mas a verdade é que o uso dessa tecnologia não se limita a essa área. Pesquisadores da Universidade de Wyoming, por exemplo, descobriram uma maneira de implantar DNA de aranha no corpo de cabras comuns. Isso fez com que as cobaias começassem a dar leite contendo elementos da seda de aranha. Você pode estar se fazendo uma pergunta lógica, mas por quê? O que acontece é que a seda da aranha é um material bastante valioso. É usado na fabricação de veias artificiais, airbags para carros e até mesmo em blindagens. No entanto, obter seda de aranha requer a criação de enormes populações dessas criaturas, o que não é nada fácil. Uns biólogos moleculares encontraram uma solução interessante para o problema. Agora, eles obtêm a proteína especial diretamente do leite de cabra e depois disso, usando-as de base, fazem os fios de seda.